nesse exato momento e vou dar aula para vocês por volta de 50 minutos, tá? Que é o nosso tempo normal de aula. Se passar um pouco mais, eu peço compreensão de vocês, peço a compreensão de vocês para isso. Hoje eu vou terminar a evolução histórica dos direitos fundamentais. Se eu não estou enganado, nós estamos exatamente no momento em que eu vou começar a falar da crise do Estado liberal de direito. Eu ainda gasto a aula de hoje inteira falando de evolução histórica dos direitos fundamentais, se nós estamos nessa parte, e a partir da aula que vem, a gente termina essa parte, tá bom? Ou melhor, a gente inicia uma outra parte, beleza? Ó, só a Isadora que tá aparecendo para mim, hein? Queria que vocês colocassem aí a câmera de vocês, gente. Só a Isabela e o Pedro Paulo. Quem entrou, quem tiver a possibilidade de colocar a câmera para a gente, coloca, por favor. Bom, então eu vou começar a falar do princípio, de onde eu parei, mas antes disso eu vou fazer uma rápida revisão aqui, tá? Nós estamos estudando a evolução histórica dos direitos fundamentais, que coincide com a evolução histórica dos direitos humanos, porque vocês já sabem, direitos humanos e direitos fundamentais são a mesma coisa. O que muda é apenas o âmbito de proteção territorial desses direitos. Nós costumamos usar a expressão direitos fundamentais para nos referirmos aos direitos reconhecidos no plano interno do Estado, geralmente expressos ou implícitos em uma Constituição escrita, e que, portanto, são direitos das pessoas que, de alguma forma, estão sob a jurisdição daquele Estado nacional. Ao passo que nós nos referimos aos direitos humanos quando falamos de direitos básicos da pessoa humana, reconhecidos no plano internacional e protegidos no âmbito internacional por mecanismos internacionais de proteção de direitos. Obviamente que nós podemos ter normas com variáveis âmbitos de proteção no âmbito interno ou no âmbito internacional, mas, em última instância, os direitos são os mesmos. O direito à vida, o direito à saúde, o direito à educação, o direito às liberdades fundamentais. Todos esses direitos estão previstos no plano interno e no plano internacional na atualidade. Eu quero, então, destacar para vocês que a evolução histórica é a mesma. E essa aula que eu dou para vocês aqui em Direitos Fundamentais é, guardadas as proporções, a mesma aula que eu dou para a turma de Direitos Humanos. Então, o que eu disse para vocês desde o princípio dessa reconstrução da conquista dos direitos foi o seguinte, que nós saímos de uma era que é a antiguidade, ou seja, aquela era que antecede a Idade Média, em que não há direitos, em que nós temos, no máximo, valores que são protegidos pela comunidade por meio de normas que geralmente penalizam determinadas condutas, ou criminalizam, para ser mais exato, determinadas condutas, porque elas violam esses valores essenciais. Não há ninguém que se arvore a condição de titular de direitos. De modo que, na antiguidade, se alguém mata uma outra pessoa, ela sofrerá uma sanção. Mas não porque ela violou o direito de alguém, mas porque ela violou uma norma importante naquela comunidade, porque ela violou um valor essencial daquela comunidade política, porque, em última instância, ela violou uma noção que coincide com o ideal de bem comum daquela comunidade política. Depois, já na Idade Média, nós temos os primeiros acordos entre o detentor do poder e determinados grupos. Acordos esses que estabelecem em favor desses grupos algumas prerrogativas. E o exemplo que eu utilizei na aula foi a Magna Carta. Nós temos algumas prerrogativas resguardadas em favor dos barões de terra, para que os barões se mantivessem sob jurisdição do rei João Sem Terra, que é o rei da Inglaterra naquele período. Essas prerrogativas futuramente vão assumir a condição de direitos básicos
E muitas delas estão previstas, inclusive, na nossa Constituição, que é a garantia do juiz natural, o princípio da legalidade no âmbito penal e no âmbito tributário, que é a ideia da irretroatividade da lei tributária e da lei penal, as garantias de ordem processual relacionadas à ampla defesa e o contraditório. Então, essas garantias, num primeiro momento, reconhecidas em favor dos barões, já são, por assim dizer, os germes dos direitos fundamentais. Mas nós ainda não podemos falar em direitos fundamentais nessa época. Por quê? Porque o conceito de indivíduo ainda não se consolidou. E como eu expliquei para vocês, o indivíduo é o primeiro titular de direitos fundamentais que a história vai nos oferecer. Na verdade, o que eu quero dizer para vocês é que com as revoluções liberais, os direitos que serão reconhecidos abstratamente em declarações de direitos, algumas das quais integram a Constituição do Estado, são direitos cujo titular é o indivíduo. Bom, então nós passamos dessa fase para a modernidade. Eu expliquei que na modernidade nós temos dois conceitos essenciais que vão se consolidar, o conceito de Estado Nacional e o conceito de indivíduo. Falei que com as revoluções liberais o Estado deixa de ser absolutista e passa a ser um Estado de direito. Pontuei as diferenças entre a Revolução Inglesa, né, a Revolução Gloriosa na Inglaterra, e o constitucionalismo inglês, com os direitos de matriz liberal que surgem no século XVII e depois, né, são afirmados também nos Estados Unidos e na França no século XVIII. E destaquei para vocês, ao final da nossa aula, que naquela época, a ideia central era de que os direitos básicos são direitos civis e, para algumas pessoas, também os direitos políticos. Deixa eu me ater um pouco a isso. Eu quero dizer para vocês que no Estado liberal de direito, os direitos fundamentais são as liberdades fundamentais, e por liberdades fundamentais eu sempre pontuo isso. Eu destaco todas as liberdades atribuídas ao indivíduo. A liberdade de locomoção, a liberdade de crença, a liberdade de consciência, a liberdade de escolha da profissão, a liberdade atrelada à autonomia privada para firmar contratos. Todas essas são liberdades fundamentais. Além dessas liberdades, nós temos reconhecido como direito básico o direito à vida, a igualdade formal, que é a igualdade perante a lei, e o direito de propriedade, que é um direito essencial para aquele momento, que é o momento das revoluções liberais. Esses direitos, reconhecidos em documentos, são por muitos considerados verdadeiros direitos naturais, que, sob essa ótica, antecedem a própria Constituição, antecedem, portanto, o próprio Estado de Direito e são direitos que protegem o indivíduo contra os abusos do Estado. Direitos que são enunciados na Constituição quase como uma declaração mesmo, porque esses direitos são direitos inatos ao ser humano. E destaquei para vocês que, por essa concepção de que eles antecedem o Estado e de que eles protegem o indivíduo contra os abusos do Estado, a visão sobre esses direitos é de que esses direitos são direitos de matriz ou de característica negativa. O que significa isso? Significa que eles são direitos de defesa, direitos que demandam do Estado não uma ação, mas uma omissão, porque nessa época a compreensão será: quando o Estado age, ele age para violar direitos, ele age para restringir a autonomia, ele age para me tomar a propriedade, ele age contra a vida das pessoas. Então, cabe ao Estado, sob a perspectiva liberal, apenas as funções de garantir o cumprimento dos contratos, proteger a propriedade e a segurança das pessoas, e no mais, deixar que cada uma delas busque a sua própria felicidade. É a ideia de um Estado verdadeiramente mínimo. Não é a ideia da ausência do Estado, porque como o Estado detém o monopólio da força, e isso é essencial para os liberais,
se você não tivesse Estado, você teria um estágio social de anarquia. E na anarquia, a quem você poderia recorrer para fazer cumprir os contratos, para eventualmente proteger a sua propriedade contra uma massa que estivesse insatisfeita com a situação reinante? Bom, você não poderia recorrer a ninguém, seria um estágio social em que prevaleceria o poder do mais forte. E nada mais conveniente para um liberal do que recorrer ao aparato estatal para fazer valer aqueles direitos que são reconhecidos ao indivíduo liberal burguês. Na verdade, são reconhecidos a todos, mas efetivamente exercidos pelo cidadão liberal burguês. E esse é o gancho que eu queria utilizar para começar a efetivamente entrar no ponto da aula de hoje. Entenda, o Estado liberal, como ele se apresenta nos séculos 17, 18 e 19, ele tem várias premissas, inclusive premissas de ordem econômica. O Estado não deve intervir, muito menos na economia, exatamente para preservar a autonomia do indivíduo e a livre iniciativa. Quem se dá bem nos negócios, dirá uma perspectiva libertária sob a ótica, né, desse paradigma do Estado liberal de direito, alcança esse estágio por mérito pessoal. Bom, o que acontece no século XIX, principalmente na segunda metade do século XIX? O que acontece na segunda metade do século XIX, gente, é produto dessa relação entre o burguês e, no segundo ponto, o proletário, que é o trabalhador. Entenda, o século XVII, XVIII e XIX, principalmente por conta da Revolução Industrial, criou uma nova categoria de pessoa, na verdade, uma classe de pessoas que não existia na antiguidade, não com esse status, que é o trabalhador. O trabalhador que vende a sua força de trabalho em troca do salário. Só que nessa época, século XIX, você não tem nenhum tipo de garantia em favor desse sujeito, a ponto de os burgueses, donos de fábrica, explorarem o trabalho dessas pessoas da forma mais predatória possível. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que as pessoas trabalhavam mais de 8 horas por dia. Na verdade, elas trabalhavam 12 e até 16 horas por dia. Algumas moravam nas fábricas. Não havia descanso semanal remunerado. Não havia salário mínimo. Não havia licença maternidade. Não havia proibição do trabalho infantil. Aliás, muitas fábricas, eu vou repetir, muitas fábricas, elas sequer faziam questão de contratar pessoas que fossem verdadeiramente adultas, porque algumas das atividades eram melhor desempenhadas por crianças, por conta das máquinas, por conta da logística interna da fábrica. Em alguns lugares, apenas as crianças acessavam. Era melhor ter um funcionário que fosse uma criança do que um funcionário que fosse um adulto. E mais do que isso, além dessa situação extremamente, vamos dizer assim, predatória, nós ainda temos pessoas que, em troca desse tipo de atividade, recebem um salário que não consegue fazer frente às necessidades essenciais, não só da pessoa, mas da sua família. Os ambientes são extremamente insalubres. É muito comum nessa época o acidente de trabalho sem nenhum tipo de indenização em favor do trabalhador. E em contrapartida, você tem um dono de fábrica, um cidadão burguês, que exerce todos os direitos liberais na sua mais perfeita expressão e que começa a se enriquecer, a ponto de, em meados do século XIX,
você se encontrar diante do seguinte cenário social. Uma minoria da população, alguém mexeu na tela, tá muito estranho mesmo, mas tudo bem. Alguém aí pode mexer nisso? Só para a gente voltar ao normal, que a tela ficou quadradinha e pequenininha, né? Eu estou conseguindo ver, mas vamos lá. Vamos voltar ao século XIX aqui, então. A ponto de você ter no século XIX a seguinte realidade. Alguém vai escrever alguma coisa. Fecha aí o chat, gente. Eu vou continuar e eu acho que vocês vão captando aí as mensagens que eu vou passando para vocês. Então, nós temos no século XIX, nos anos 1800, metade dos anos 1800 especificamente, a seguinte realidade social. Um mínimo, né, uma quantidade mínima, uma quantidade minoritária da população vivendo em condições extremamente favoráveis, economicamente falando. Enriquecidas por conta do excesso de mão de obra, por conta, né, do baixo custo da atividade econômica e valendo-se, portanto, do lucro que advém da exploração desse trabalho. E a maioria esmagadora da população vivendo em condições subhumanas de existência, não conseguindo sequer sobreviver não conseguindo fazer frente, melhor dizendo, às questões mais básicas da humanidade, não conseguindo, por exemplo, se alimentar minimamente com qualidade. Você tem um índice de mortalidade muito grande, você tem um índice de insatisfação crescente por conta disso, e nesse contexto você começa a ter os primeiros movimentos sociais por melhorias de condições de vida dessas pessoas. Esses movimentos sociais pretendem, lutam pelo reconhecimento de direitos em favor dessas pessoas. Direitos que fizessem com que aquela igualdade formal que havia sido reconhecida nas revoluções liberais, de fato se convertessem em uma igualdade, de fato, uma igualdade material. Direitos, portanto, que permitissem às pessoas, pelo menos, iguais pontos de partida. Porque, em última instância, era muito bonito dizer que todos eram iguais perante a lei, que, em última instância, todas as pessoas tinham as mesmas oportunidades. Mas, na prática, isso não acontecia. Dependendo da família que você nascesse, você estaria fadado a um destino de sucesso ou a um destino de fracasso, entre aspas, de fracasso social. É óbvio que você tinha exceções a essa regra, mas as exceções tinham que ser tratadas como exceções e não como regra. E nessa época, as exceções eram raras, raríssimas, para dizer a verdade. Se você quiser tirar, né, aquilo que eu estou dizendo e levar, né, isso ao extremo, né, se você quiser testar a veracidade do que eu estou te dizendo, minha primeira sugestão é que você faça uma pesquisa no Google sobre as condições de trabalho nas fábricas do século XIX. E depois que você vá aos livros de história, que tenham lastro mínimo, né, naquilo que efetivamente aconteceu, ou seja, que tenham lastro empírico mínimo, que digam aquilo que efetivamente foi avalizado, não só aqui no Brasil, mas em todos os lugares do mundo. Né? E vocês verão que o que eu estou dizendo para vocês é a mais pura atestação do que aconteceu na história e do que nós estamos vivendo no século XIX, lembrando que eu estou aqui no século XIX ainda. Esses movimentos sociais, portanto, são movimentos que dizem, olha, não basta dizer que nós somos iguais perante a lei, não basta reconhecer liberdades essenciais, não basta dizer que eu tenho direito à vida, é preciso que você reconheça em favor das pessoas alguns direitos trabalhistas, alguns direitos de ordem previdenciária contra riscos sociais. É preciso que você reconheça em favor dessas pessoas direitos de natureza social, como, por exemplo, direito à educação, direito à moradia, o direito à alimentação adequada, porque esses direitos
são condições para que nós possamos exercer os direitos de liberdade. Esses direitos de igualdade, eles não são separados dos direitos de igualdade. E você tem, nessa época, algumas doutrinas que vão surgir e que vão propor meios para que esses direitos possam ser conquistados. Um desses desenvolvimentos, né, teóricos e que vai resultar, né, em uma carta, em um documento, né, é o Manifesto Comunista, né, que vai dizer, olha, não basta que você diga que as pessoas são titulares de direitos e que esses direitos são inatos. Você precisa criar condições materiais para que as pessoas de fato se tornem sujeitos de direito. E essas condições materiais são os direitos de igualdade. Pois bem, com o fim do século XIX e início do século XX, você vai ter essa insatisfação popular crescendo de tal monta que você começa a ter uma série de constituições reconhecendo pela primeira vez os direitos sociais no seu corpo. Só que isso não acontece por acaso, porque no início do século XX nós temos pelo menos três acontecimentos, para ser mais exato, que vão atestar empiricamente a crise do Estado Liberal de Direito. O primeiro fato, né, social, o primeiro fato empírico, histórico, que atesta a crise do Estado liberal é a Primeira Guerra Mundial. Não sei se vocês sabem, mas o Estado Nacional ele foi surgindo na Europa e dois dos últimos Estados nacionais a se consolidarem foram a Alemanha e a Itália. E depois que esses estados se unificaram, houve como que uma corrida por novos mercados, por expansão dos seus comércios, como os países da América já haviam sido colonizados e a maior parte deles já havia declarado independência em relação às suas colônias, a corrida se deu na África. E você começou a ter alguns conflitos por monopólio de determinados territórios na África, e esses conflitos envolviam nações poderosas da Europa. Isso, obviamente, gerou tensões entre essas nações. Houve uma corrida armamentícia para que você conseguisse manter a sua soberania sobre o seu território e, de alguma forma, também o seu poder sobre aqueles lugares que estavam sendo, por assim dizer, dominados como novos mercados. E isso gerou uma tensão mundial tamanha que culminou na Primeira Guerra Mundial, vencida por Inglaterra, França e outros países, e que teve como grande derrotada a Alemanha. E fruto dessa guerra, né, o produto dessa guerra, ou melhor, o fim dessa guerra, se manifestou com a assinatura de um tratado, que foi o Tratado de Versalhes, que foi visto pelos alemães como um tratado em que se reafirmou a força do vencedor sobre o vencido. Era um tratado extremamente, vamos dizer assim, pesado para a Alemanha, porque retirava diversos territórios alemães da jurisdição alemã, impunha diversas sanções de caráter econômico e fez com que o povo alemão se ressentisse durante 2 décadas em relação àquilo que foi gerado por conta desse tratado. Isso é importante, fixem. Mas o que eu quero dizer para vocês é que não é só isso. Não é só o fim da Primeira Guerra Mundial que é um fator essencial para que nós compreendamos a crise do Estado liberal de direito. Porque entenda, quando a Primeira Guerra Mundial termina, nós temos uma Europa devastada pela guerra. E essa Europa devastada pela guerra é uma Europa onde as pessoas não têm alternativas a não ser buscar no Estado, na comunidade política, algum tipo de amparo, sob pena de morrer de fome. As fábricas estão destruídas, as pessoas estão completamente empobrecidas.
Muita gente morreu. Como restaurar a normalidade? Como voltar à normalidade a não ser com um tipo de apoio que até então não era comum, porque lembrem-se, nós estávamos vivendo no paradigma do Estado liberal. Então, na Europa, começa a se desenvolver a ideia de que agora é a hora de o Estado amparar os seus cidadãos. O Estado não tem apenas o dever de se abster de agir, pelo contrário, agora ele tem o dever de agir para criar condições materiais para que essas pessoas possam exercer a sua autonomia privada, para que o Estado possa se desenvolver, para que essas pessoas tenham condições mínimas de vida. Alguém está mexendo aí no vídeo, gente. Eu não sei o que vocês estão fazendo aí não, mas vamos continuar. Então perceba como é que nós tivemos uma mudança de paradigma. Nós saímos de uma época em que as pessoas demandavam do Estado uma abstenção e agora estamos numa época em que a demanda social é por um Estado que garanta às pessoas condições mínimas de vida boa, que crie pautas públicas de vida boa, que desenvolva políticas públicas para que as pessoas possam desenvolver a sua autonomia. Então, esse é o primeiro ponto. Isso se manifesta, por exemplo, na Constituição Alemã de Weimar de 1919, que é a primeira Constituição na Europa a reconhecer direitos sociais, como os direitos trabalhistas e os direitos previdenciários. Essa Constituição era uma Constituição não só de caráter social, mas também uma Constituição de caráter democrático. Ela só tinha um problema, um artigo, que é o artigo 48, que permitia ao chefe do executivo concentrar poderes, principalmente em períodos de exceção. E foi nesse artigo que Hitler se assentou para subverter a lógica da Constituição de Weimar e instaurar na Alemanha nazifascista um novo e diferente tipo de governo, que era a negação do Estado liberal de direito e também a negação do Estado socialista, como nós vamos ver. Esse é o primeiro fato histórico que eu queria que vocês anotassem. A Primeira Guerra Mundial e os reflexos da Primeira Guerra sobre a vida das pessoas e como é que isso alterou a própria função estatal e o anseio das pessoas por um Estado que fosse não um Estado mínimo, mas agora um Estado atuante, um Estado que agisse em favor da vida das pessoas, em favor de criar para essas pessoas, ou melhor, um Estado que agisse a fim de criar em favor dessas pessoas condições mínimas para que elas pudessem não só existir, mas principalmente para que elas pudessem desenvolver a sua mais ampla expressão de dignidade, para que elas pudessem ser cidadãos efetivamente. Bom, o segundo elemento, o segundo fator, deixa assim. O segundo fator histórico que me interessa no início do século XX é a Revolução Russa. A Revolução Russa, ela é importante porque ela é um rompimento com a forma que até então havia se consolidado em torno de um projeto de economia, que era a economia capitalista, e, além disso, era uma forma de ruptura com um estágio de desenvolvimento societário, com a proposição de uma nova forma de avançar e de reger a vida das pessoas e reger a economia e, portanto, uma nova forma de convívio e uma nova forma de organização econômica, uma nova forma de organização política. Era uma ruptura com o sistema capitalista e com a economia de mercado. Vejam, o socialismo real não necessariamente vai coincidir com as teorias que diversos autores conceberam no final do século XIX e no início do século XX. O socialismo real, com uma proposta de ruptura em relação à economia capitalista, tem vários problemas. Mas o que me interessa aqui agora não são necessariamente esses problemas, mas a ruptura que eles propõem. Eles dizem basicamente o seguinte: a Revolução Russa
ela vai abraçar exatamente o seguinte retrato. Existe alguém que é detentor do poder econômico, e esse alguém é o burguês. Esse alguém é o empregador. E existe uma massa de pessoas que é explorada por esse detentor do poder econômico, e essa massa de pessoas são os trabalhadores. Essas pessoas trabalham em prol do seu empregador. E, em última instância, quem se enriquece a partir da exploração dessas pessoas é o empregador. E dirão, né, os teóricos do socialismo que é nessa relação entre proletário e empregador que está a base de uma relação de exploração contra a qual os trabalhadores precisam se opor. Mais do que isso, eles vão dizer, existe um segundo fator que é, por assim dizer, uma das razões pelas quais esta relação está fadada a conduzir historicamente a injustiças, que é a noção de propriedade privada. Porque a noção de propriedade privada, ela anda junto com a noção de que, o detentor do poder econômico vai necessariamente acumular riqueza, ele vai buscar o lucro, vai ampliar a sua propriedade e esse sistema se retroalimenta. Claro que eu estou fazendo simplificações. E a proposta do socialismo vai ser uma proposta de caráter universal, porque ela é um chamado a todos os trabalhadores, para que todos os trabalhadores se unissem contra esse estado de coisas. E se unissem contra esse estado de coisas, assumindo para si os meios de produção. Obviamente que, para que isso se atingisse, eles idealizaram a concentração, né, do poder nas mãos do Estado, Estado esse que seria regido por diversos níveis de associações e grupos de trabalhadores, e que, portanto, se apropriasse dos meios de produção e fizesse a repartição equânime daquilo que efetivamente fosse produzido. Então, rompe-se com o modelo econômico capitalista e estabelece um novo modelo de produção, um novo modelo econômico paralelo, melhor, é isso mesmo, paralelo ao modelo capitalista, que é o modelo socialista. Só que, veja, o que vai acontecer, né, na Rússia e depois vai se estender para o leste europeu? A Rússia não estava no estágio econômico de um capitalismo industrial desenvolvido. Na verdade, a Rússia ela saía de uma relação em que o czar era alguém que concentrava os poderes e a maioria da população era quase rural. Não havia ali uma sociedade industrial bem desenvolvida como na Inglaterra e em alguns lugares da Europa. Mas lá é onde vai frutificar essa ideia e é lá que nós teremos efetivamente uma revolução com a tomada do poder, né, a queda do czar, e lá efetivamente é que eles vão apostar nessa forma diferente de governo e basicamente e essa forma diferente de condução da economia, com um modelo diferente de condução da economia. E no que me interessa, lá eles vão propor que para, né, que nós conseguíssemos desenvolver bem a sociedade, nós precisaríamos de reformas de base. Reformas essas guiadas à construção de condições de igualdade. E aqui vem o grande problema, não na construção de condições de igualdade, mas na supressão das liberdades. Porque eles vão dizer o seguinte, na verdade, as liberdades tal qual estão previstas nas revoluções e nas declarações burguesas são afirmações abstratas. São afirmações que não são, por assim dizer, concretizações de direitos em favor de todos. Então, num primeiro momento, nós vamos garantir a igualdade e a partir da construção de condições para que as pessoas tenham uma igualdade material, com o desenvolver da sociedade, nós chegaremos a um estágio em que não mais será necessário o Estado, não mais será necessário o direito e as pessoas vão ver em um estágio de igualdade plena e aí vão poder exercer
as suas liberdades, porque não vai haver mais aquela relação de exploração do homem pelo homem, e as pessoas, então, finalmente vão poder viver em condições justas. Esse estágio avançado é que eles chamam de comunismo. Muita gente, quando fala de comunismo, sequer sabe o que é comunismo, né? Sequer sabe o que os autores chamaram de comunismo. Comunismo virou algo que representa tudo aquilo que algumas pessoas não gostam, né? Até algo que não tem nada a ver com comunismo. E é na declaração, de direitos do homem trabalhador na Rússia de 1917 que vai ser reconhecido uma série de direitos de matriz social, entre eles os direitos trabalhistas e os direitos previdenciários. Veja, o que eu estou dizendo para vocês é que com a Revolução Russa você tem um fato histórico de ruptura com o modelo capitalista de produção e uma construção de uma nova forma de condução da sociedade. Uma forma que é a negação do pressuposto do Estado liberal, porque lá no Estado liberal o Estado era mínimo. Aqui não, aqui você vai apostar no Estado num primeiro momento, todas as fichas, porque o Estado vai se apropriar de todos os meios de produção e vai criar condições mínimas para que as pessoas possam ter, ao longo do tempo, condições de igualdade. É a negação do pressuposto do Estado liberal. As liberdades fundamentais serão instrumentalizadas aqui, porque você vai suprimir as liberdades, vai garantir condições de igualdade, ao menos em tese, e com a instrumentalização dessas liberdades, você vai desenvolver uma ditadura, né, que é, como eu sempre digo, né, algo ruim, porque ditadura de direita é ruim, ditadura de esquerda é ruim, não importa o espectro político, né, que eles vão chamar de ditadura do proletariado, mas que na prática, nós vamos ver, é uma ditadura de uma nova burocracia, de uma nova, vamos falar assim, de uma nova forma de exploração das pessoas que vai se desenvolver ali a partir de outras bases. Bom, ainda assim, a Revolução Russa é um fator histórico importante para mostrar que, de fato, o Estado liberal estava em crise, porque aquele modelo ideal que havia se desenvolvido no final do século XVII, no século XVIII e chegado ao seu apogeu no século XIX, começava a ser questionado não só socialmente, mas começava a ter uma realidade que se contrapunha frontalmente a ela, uma realidade social empírica manifesta em uma revolução, que é a Revolução Russa. Mas não é só isso. Existe um terceiro fator histórico, que vai ser, por assim dizer, o último golpe sobre o Estado liberal de direito, o último indício empírico de que, de fato, o Estado liberal precisava ser revisto, que é a crise de 29, sobre a qual nós voltamos a ouvir esses dias, né? A crise essa, né, que eu estudei recentemente num livro que chama 1929, A Grande Crise. É um livro interessante, vale a pena. Depois, se vocês quiserem, eu passo mais detalhes para vocês. Esse livro é interessante porque ele mostra muitos acontecimentos da época e explica em que medida nos Estados Unidos, durante a década de 20, diferentemente do que acontecia na Europa, depois da Segunda Guerra Mundial, você vivia o ápice do modelo liberal na economia e, por assim dizer, o ápice do ideário do Estado liberal de direito. E como é que esse ápice conduziu a uma crise no mercado de capitais de tamanha proporção que impactou não só o mercado norte-americano, mas o mercado mundial. Impactou negativamente a Europa, fazendo com que a situação na Europa ficasse ainda pior. Impactou na América, e eu me refiro, né, à América do Sul, América Central, impactou diretamente os Estados Unidos. E essa crise é uma crise que revela que muito
daquilo que Adam Smith havia escrito na Riqueza das Nações, e esse é um dos livros basilares do liberalismo econômico, não tinha lastro empírico. Qual era a principal premissa do liberalismo econômico? A economia se autorregula. Ela vai conseguir equilibrar a balança entre oferta e procura. Todas as vezes que essa balança se desequilibrar, há uma mão invisível do mercado que reequilibra essa relação. Pois bem, o que aconteceu na crise de 29, com a queda da Bolsa de Nova York e de diversas bolsas ao redor dos Estados Unidos, é que, e que obviamente culminaram, né, na quebra de bolsas fora dos Estados Unidos também, foi que você teve um aumento da especulação no mercado de capitais e uma corrida pela compra de ações num período que antecedeu a crise de 29, que era uma corrida sem lastro no valor efetivo das ações, ou seja, você tinha ações que eram comercializadas no mercado de capitais por valores que não condiziam ao seu valor real. Você tinha pessoas que começaram a investir no mercado de capitais sem ter capital, com base em empréstimos. Você tinha pessoas que agiam no mercado de capitais, na venda de ações, para lucrar, inclusive contra o próprio mercado, agindo com base em especulações, em informações privilegiadas, para obter a maximização dos seus ganhos, ainda que isso resultasse na socialização dos prejuízos. Você tinha grupos que eram formados para alavancar os investimentos e para assegurar as pessoas, mas que, quando da crise, acabaram que por alavancar também, né, a perda e a perda, né, do valor das ações e, consequentemente, a perda de dinheiro das pessoas. E você tinha uma sociedade que passou a se guiar única e exclusivamente a partir da lógica do mercado, da lógica do lucro a qualquer preço. E, obviamente, isso os economistas mostram, né, ao longo dos tempos, o capitalismo passa por crises cíclicas. E quando a crise de 29 estourou, com a queda da Bolsa de Nova York, você não teve apenas um dia de queda, você teve dias sucessivos de quebra e de queda das ações extremamente aviltantes, o que resultou na quebra de empresas, o que resultou no empobrecimento absurdo da população. Você teve pessoas que perderam rendas de uma vida inteira porque haviam depositado todas as suas riquezas, todo aquilo que ela havia acumulado na Bolsa de Valores, que de um dia para o outro passou a apresentar uma queda vertiginosa. Você tinha pessoas que não eram abastadas, mas que depositaram aquilo que elas conseguiram acumular numa vida inteira também na Bolsa de Valores e, consequentemente, com a queda do valor das ações, perderam as finanças de uma vida inteira. E você teve, como o produto dessa crise, a atestação de que a mão invisível de fato não existia. Porque você tinha uma demanda muito grande, num princípio, né? E isso fez com que aumentasse o número das ações, mas quando as pessoas começaram a vender as suas ações, e vender as suas ações porque o mercado começou a apresentar, né, quedas diárias, não havia nada que pudesse conter essa venda exacerbada. O preço das ações começou a cair e começou a cair, e por mais que as pessoas, principalmente os agentes econômicos, dissessem, né, que o mercado iria apresentar ações de apoio, né, essas ações de apoio não eram suficientes para promover a reestruturação do mercado. Com o empobrecimento das pessoas e a redução do poder de compra, isso afetou a economia. E, como nós sabemos, né, a partir do momento em que as pessoas têm o seu poder de compra reduzido e a economia começa a girar com um pouco mais de lentidão, você começa a afetar diversos setores. Isso aumentou o desemprego, isso aumentou a fome. Os Estados Unidos deixaram de ser um paraíso na Terra e começaram a ser um lugar onde as pessoas não mais tinham certeza de nada. Algumas pessoas se suicidaram nessa época. Você teve uma onda de depressão muito grande que só foi solucionada com
um novo projeto de Estado que se manifesta no New Deal. Quem nunca estudou o New Deal, sugiro que estude. O presidente da época é o Franklin Delano Roosevelt. E o Franklin Delano Roosevelt vai se eleger depois do fiasco, né, dos presidentes dos Estados Unidos, que vão apostar que não precisava de fazer nada, o mercado iria se autorregular, o máximo que eles conseguiam fazer era reduzir os impostos sobre os principais agentes econômicos, né, sobre os detentores do poder econômico, os grandes empresários, donos de banco, mas isso não é suficiente para enriquecer a economia. Mais do que isso, como as pessoas estavam empobrecidas, sem emprego, era preciso criar mecanismos sociais para garantir essas pessoas naquele momento, contra o risco social do desemprego. Então, criou-se o seguro-desemprego, desenvolveu-se nos Estados Unidos, né, os sindicatos para proteger as pessoas, as categorias de trabalhadores, você teve diversos direitos sociais sendo reconhecidos, isso, obviamente, não no nível constitucional, mas no plano infraconstitucional, no plano legal. E lá nos Estados Unidos, nessa época, nós vamos ter o desenvolvimento do Estado Social de Direito. Quem nunca estudou o New Deal deveria estudar, porque eu vejo muita gente falando um monte de bobagem, sem lastro empírico, e isso é essencial para que você compreenda a história. Então vejam, crise de 29, Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa são a prova cabal de que o Estado Liberal de Direito está em crise, está em colapso. E com a crise de 29, acabou aquela ideia da mão invisível, né? Agora o Estado tem que agir para conter as crises econômicas, para, de alguma forma, equilibrar as ações dos agentes econômicos para que eles não ajam contra o comércio, para que eles não ajam contra a própria economia. Um exemplo muito claro aqui. Eu não posso, por exemplo, permitir que grandes empresários de um determinado setor se juntem para quebrar a sua concorrência e depois explorar explorar a atividade econômica a seu bel prazer contra o consumidor apenas com o intento de obter lucro. Isso é prejudicial à concorrência, é prejudicial ao consumidor e é prejudicial à própria economia. Só para vocês terem noção do que eu estou falando. Eu não posso permitir que a Bolsa de Valores opere sem nenhum tipo de regramento, porque isso não diminui, ao contrário, isso fomenta a ação especulativa. A ação especulativa é essa que é maléfica para o próprio mercado. Então, começa a ser desenvolvida uma teoria de que não há aquela noção, né, de economia que se autorregule, não existe mão invisível. É preciso que os governos assumam a responsabilidade de agir, ainda que minimamente, para regular a economia e estabelecer condições ótimas para o exercício da atividade econômica. Entendam, e esse é o ponto que eu queria destacar. Você tem dois braços que vão agora se desenvolver e que vão se mostrar como alternativas ao Estado liberal de direito. Você tem o Estado socialista, que vai apostar na ditadura do proletariado, e você tem o Estado de direito, que vai apostar não na ruptura com o modelo capitalista de produção, não na ruptura do sistema democrático, mas na ampliação do rol de direitos, agora reconhecendo em favor das pessoas direitos sociais, econômicos e culturais, leia-se, os direitos trabalhistas, os direitos previdenciários, a saúde, a educação, os direitos à moradia, os direitos à alimentação adequada, direitos esses que são direitos que criam condições mínimas materiais para que as pessoas possam ter pelo menos pontos de partida equânimes na busca por emancipação social, por dignidade, por uma vida com dignidade. No Estado social de direito, esses direitos começam a ser reconhecidos nas constituições. E há também uma reformulação da própria função do Estado, porque agora as pessoas demandam do Estado uma ação, não uma omissão. Por isso, esses direitos sociais, econômicos e culturais são vistos como direitos que a doutrina chamará de direitos positivos, direitos que dependem da ação do Estado para se viabilizar. Não basta que o Estado diga, olha, você tem direito à saúde, se ele não cria hospitais, se ele não contrata médicos, se ele não estabelece políticas públicas para o desenvolvimento, né, de uma saúde, de medidas voltadas, né, à proteção da saúde, como a incorporação de tecnologias em torno de medicamentos, em torno de procedimentos de tratamento,
se ele não cria condições, por exemplo, para que as pessoas possam estudar, se ele não constrói escolas, se ele não regula como é que deve se dar o ensino, se ele não contrata profissionais, se ele não compra livros e por aí vai. Então, há no Estado Social de Direito, assim como há no Estado Socialista, são dois braços que de certa forma se contrapõem ao Estado Liberal de Direito. Não há mais aquela ideia de que o Estado deve ser mínimo. Não, o Estado deve criar condições para que as pessoas possam usufruir dessas novas garantias, desses novos direitos, os direitos sociais, econômicos e culturais. Em relação aos direitos econômicos, eu poderia citar a livre iniciativa, a livre concorrência, direitos que regulam, que dizem de que forma, né, normas que dizem de que forma o Estado vai agir na economia, ora como agente econômico, ora como um mero regulador da economia, né, sem suprimir a autonomia privada. No Estado Social de Direito, o Estado não vai se apropriar de todos os meios de produção, mas ele vai assumir para si determinadas funções onde há falhas de mercado, ou seja, onde não é interessante o agente privado investir, porque para ele obter lucro, ele vai ter que investir muito e ele vai ter que esperar muito tempo para ter um retorno em relação a isso. Então, um exemplo disso é a construção de escolas para pessoas pobres. Olha, qual que é a chance de alguém que atue nesse setor obter lucro? É muito pequena, né? Então, é muito comum você não ter o interesse da iniciativa privada nesse setor, de modo que esse é um dos setores que o Estado vai trazer para si a obrigação, sem inviabilizar no Estado Social de Direito, a possibilidade de a iniciativa privada continuar explorando a educação, a saúde, por aí vai. Então, nós temos o Estado Social de Direito e o Estado Socialista. Prova cabal da crise do Estado Liberal de Direito. E existe um último fator sobre o qual eu queria me ater aqui agora, e que é, por assim dizer, o golpe derradeiro sobre o Estado